tá? A gente vai falar sobre isso também no aspecto de inovação, né? Como que isso pode ser bom ou pode ser ruim para o contexto de inovação, tá bom? Bom, gente, agora eu queria falar sobre aquele nosso case, né? Nosso case especial. Vocês tiveram a oportunidade de ler? Como é que foi aí para vocês? Começar com você aí, Berg. Você me dá um feedback sobre isso? Você conseguiu ler? Você já sabia sobre o que estava acontecendo com a Via Varejo? Acho que o Berg está mudo. Só um minutinho. Não. Não sabia, né? Pois é. Via Varejo é um grande conglomerado, tá? É um grande conglomerado e eles estão fazendo um movimento de mudança muito profundo e muito grande mesmo. Eles estão agindo em diversas áreas. Aí, gente, eu estou colocando aqui lado a lado, porque assim é mais para a gente tentar identificar algumas características do que está no contexto do texto com o que a gente falou hoje na aula, né? Vocês chegaram a algum consenso? Tem algum grupo voluntário? Como é que está aí para a gente fazer? Eu vou fazer uma pergunta, eu queria que um grupo respondesse. Podemos começar? Tem algum voluntário? Como é que ficou? Paola, está aí? Nós podemos participar, nosso grupo, acho que sim, se o pessoal quiser, né? Sim. Por mim, tudo bem. Beleza. Bom, então eu acho Por que mim também. tivemos 3 voluntários já, né? Tivemos a Carla, o Romero e a outra que falou, quem foi? Neili. É que somos do mesmo grupo, professor. Nós são somos do do mesmo mesmo grupo. Tá bom. Mas a Michele, a Andréia e E a Thaís. Thaís. Estou aqui, bom, estou ouvindo. Então Ok. vamos lá. Vamos começar. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Bora. Só que assim, gente, qual é a minha expectativa para essa tratativa? É sempre uma troca de ideias, tá? Eu tive esse cuidado, eu conversei muito com a Paola sobre que vocês não tivessem uma ideia de certo ou de errado, tá? De que só um lado fala e um outro lado apenas escuta. Então, assim, independente de nós termos um grupo hoje voluntário sendo responsável para traçar uma vertente, né, sobre uma pergunta que vai ter, é importante os colegas também colocarem o seu ponto de vista e sempre que a gente confronta pontos de vista, nós temos a oportunidade de manter nosso status quo, não mudou minha crença ou não mudou minha crença. E aí nós partirmos para uma terceira via, ter um terceiro caminho, né? Então, eu acho isso muito legal. E aí a ideia é só essa, a gente trocar ideia aqui e tentar responder pela nossa visão, tá? E nada de certo ou de errado, tá? Pode haver concordância ou discordância, pontos de vista diferentes, mas todos nós estamos certos. Eu sempre penso, igual voltando aqui para a parte de estratégia, não tem estratégia certa ou estratégia errada, né? Você tem a estratégia que você se dedicou ou não se dedicou para ela acontecer. Eu lembro que eu tinha um maior vendedor de uma empresa e a técnica de venda dele era não ter técnica de venda. Ele tinha um carisma imenso e fazia a coisa acontecer, assim, mas não era o cara técnico, que fazia abordagem bem, que falava bem sobre as características do produto e tal. Enfim, ele tinha olhos azuis. Aí não sei se era isso que ajudava a convencer o público dele, mas não vendia só para o público feminino, né? E nem posso ser machista de pensar isso. Mas ele vendia para caramba. E aí, como é que faz, né? Então, ele tinha um jeitinho particular dele, as estratégias particulares dele, às vezes não se encaixavam, né, com aquilo que é o tradicional, mas funcionava para ele. Nós temos o contador de piada, né? Eu posso contar uma piada e todo mundo ri, e o Romero contar a mesma piada e ninguém achar graça. São características diferentes. Às vezes eu sou pitoresco, enfim, tenho essa minha barbicha aqui, ser careca, de repente me torna engraçado, e o Romero não. É simples assim, entendeu? Então, vamos começar aqui. Quais os benefícios diretos para a imagem da Via Varejo?
ao anunciar seu reposicionamento e a mudança da marca. O que vocês acham disso? Eu acho que o novo sempre chama atenção, entendeu? A novidade chama atenção. Ainda mais vindo de umas empresas já conhecidas no mercado, entendeu? Se juntando. Lembro na época também, a Volkswagen junto com a Ford. Pô, foi um estouro, né? Vai ser um ótimo carro, aquela coisa toda. Não deu certo. Mas na época, você ter um carro da Auto Latina era entendeu? Era um bom, né? Aliás, muitos processos de fusão, de junção, assim, inicialmente não deram certo, né? Você tinha choque cultural, você tinha rivalidade, às vezes são o mesmo segmento, são concorrentes, né? Os funcionários, aí de repente se vêm trabalhando juntos. Não vou cooperar com esse cara de jeito nenhum, né? Como é que faz? E remuneração diferente, né? Uma empresa paga X, outra empresa paga Y, aí depois você tem que mudar para tudo. Enfim, isso gera um transtorno muito grande, né, para o processo de fusão. Mas parece que as empresas agora estão aprendendo isso. Né? Lembra que você falou que na aula agora falando sobre isso, que de processo, sobre exatamente isso. Essa rivalidade, tá? A Casa Bahia e Porto Frio, por exemplo, tá? É um dos maiores exemplos hoje da atualidade. Mas lembra que você falou, mas sempre fiz assim, nunca deu certo. Então, aí eu lembro de algumas fusões antigas, né, que não deram certo. Sim. Vamos tentar de novo, de repente, com uma outra estratégia, entendeu? Um outro ponto de vista, um outro mercado. Pode ser, porque o varejo hoje está perdendo muito para a venda online. Eles estão perdendo muito a venda online. Estão entrando na venda online também direta. Então, é o novo, né? Mas é o desafiador. Mas vamos ver a estratégia que vai acontecer. Tem um ponto, inclusive, Romero, dentro dessa vertente aí que fala sobre as vendas online estarem estimadas aí, né, dentro de algumas perspectivas futuras, de estar em torno de 500 bilhões, né, as online. E o varejo faturando aí total em torno de 2,3 trilhões. Ou seja, 500 bilhões quer dizer que já representa em quase um pouquinho menos que um quarto, né, do que é o faturamento de vendas, né, para a área de varejo. E com relação ao reposicionamento da marca, você percebe alguma conexão, existe alguma tendência que faça com que a Via Varejo ela adote essa estratégia, essa postura? Isso o senhor passou já para a segunda pergunta, é isso? Não, estou na primeira pergunta. Está na ainda primeira. Lá no finalzinho, lá do reposicionamento. Na mesma. Professor, posso falar? Pode, claro. Pelo que eu li, né, assim, eu observo nessa empresa, precisa ser feito... Uma fraqueza dessa empresa é o ponto de venda. Tanto que, assim, o forte dela são as vendas online. Mas se você observar como consumidor, você vai na loja física e vê um produto que te agrade, e você procura esse mesmo produto no site deles, é muito mais barato do que se você comprar na loja. É a diferença muito grande de preço. Claro que envolve comissão de vendedor, atendimento, né? Aluguel, luz. Sim, mas assim, a fraqueza dessa empresa seria para mim, né, nesse caso. Porque um vendedor dessa loja, ele deve ser uma pessoa meio que desanimada, porque ele perde muita venda para a internet. Até nesse relato aí, nesse documento que o senhor passou para a gente hoje, tem especificado que a venda online deles disparou no ano de 2020. Exatamente. E tu chega num ponto de venda deles, assim, tu não vê muita novidade, o layout da loja é velho. Eu acho que, assim, é um ponto a ser trabalhado, entendeu? Por isso que eles estão apostando nessa transformação digital, né? É isso que eles querem passar para os clientes, essa transformação digital.
aproveitou agora a pandemia, porque se você for pensar bem, Reinaldo, antes da pandemia, as lojas, por exemplo, aqui nós temos Casa Bahia, aqui em Maricá, as lojas não eram vazias. Então, com a pandemia, a venda online ela aumentou muito mais, porque é mais barato, sempre foi, mas por causa dessa onda dos custos, né? De uma loja física, que os custos são diferentes da loja virtual, claro, né? Sabe o que aconteceu Mas comigo, essa transformação digital que ela quer passar, eu acho que é um dos benefícios, né? Essa transformação digital, a Via hoje quer passar para os consumidores, né? Quer destacar essa transformação digital, esse momento que eles estão passando. É uma tendência sem volta. É uma tendência sem volta, né? Eu falei que está representando em torno de 1/4, mas a gente sabe que isso vai crescer e as tecnologias, principalmente com a inteligência artificial, vai fomentar e vai preencher uma série de lacunas que ainda nos impede, às vezes, de comprar online, né? Que, por exemplo, a degustação, né? Daqui a pouco a gente vai ter algumas possibilidades de ter algumas emoções, experiências sensoriais que vão nos entregar essa experiência, né, de degustação. Existem tecnologias que estão sendo muito bem planejadas para isso, realidade aumentada, projetores, né, projeções de hologramas, enfim, isso vai fazer uma reviravolta. Isso não é esse ano, não é ano que vem, isso ainda leva aí, né, não vou chutar 4, 5 anos não, mas eu acho que ainda não nesse ano e no próximo ano isso ainda não aconteça. Mas vamos ter essa guinada de fato. Tem uma coisa... Pode falar. Eles estão planejando para 44 milhões, praticamente dobrar para 2025, né, professor? Exatamente. Olha a ideia de pensamento futuro na hora de se fazer um planejamento, na hora de se desenvolver uma estratégia. Então, olha só, eu quero atingir 2025 com um faturamento X, com um volume de venda X, eu começo as minhas ações em 2021, no meio de uma pandemia. Vocês estão entendendo a importância de ter um planejamento? Se eu planejo, eu sei onde eu vou chegar, cara. Ou pelo menos onde eu quero chegar. E aí eu vou direcionar minhas ações para isso, né? Essa ideia do reposicionamento deles é muito interessante, porque, assim, Via Varejo era o nome. Eles encurtaram para Via. Por quê? Porque estava diretamente ligado a somente o varejo. Somente o varejo. Né? Exato, com isso eles querem destacar outros investimentos que eles têm, né, professor? Exatamente. Eles têm, eu até anotei aqui, empresas de tecnologia, que cita lá, a Zap Log, né? O e-commerce deles, que é observado. Banco Digital, muito bem hub de inovação chamado Distrito, eles têm parte nesse hub de inovação, né, nessa empresa. Parceria então, com eles querem destacar isso também, os outros investimentos do grupo. Mas o que eu observo também é esse crescimento, a gente reconhece que há esse crescimento todo, né, das vendas online, muita fusão, muito aplicativo, mas a minha experiência com venda online pós-venda é péssimo. Isso aí é de vários, inclusive a Carlinha aí, desculpa, né? Mas até com a Magazine Luiza já tive vários problemas. Outra coisa, logística, péssimo, muito, horrível. Eu acho que, devido a esse crescimento todo, esse boom todo, já era para estar bem melhor a entrega. Eu, por exemplo, estou com uma mercadoria que eu comprei antes do Dia dos Namorados. Estou até hoje para receber a mercadoria, não recebi ainda, para vocês verem. Então, quer dizer, é complicado, é um estresse, a gente fica ligando e não tem vai ter um feedback do assunto bem depois, sabe? E quando você não tem nem como, além disso, sair reclamando, entendeu? Porque não dão
fica assim, uma coisa assim, fraca, né? Esse contato por internet. Andréia, você fez uma colocação, eu vou contar, eu tive 2 experiências. Assim, primeiro que, se a gente for analisar o backstage, né, eu acho que é muito importante, a gente, quando for analisar a estratégia, a gente tem que analisar o backstage, tá? Primeiro que a gestão de um marketplace, um local multimarca, onde você tem diversos vendedores que às vezes têm a responsabilidade de colocar o produto lá na loja, enfim, ele tem algum tipo de responsabilidade. Fazer a gerência disso é um processo extremamente caótico, é muito complexo realmente, tá? Muito, muito complexo. Eu perdi noites tentando bolar essa estratégia aí da Maferita, primeiro para entender como é que era o funcionamento disso, assim, uma coisa de louco. Você fala assim, cara, isso vai dar errado, assim, é um processo difícil mesmo de administrar. Já tive problema comprando na Americanas.com, de um produto que não veio a contento, acabei tendo que ficar com ele, um produto para o meu filho, veio rosa, né, e aí queria trocar e tal, mas acabou que ele usou rosa mesmo, mas muito mais pela dificuldade na troca do produto, né, para poder ter acesso à empresa, entender a navegabilidade, né, na hora que você tem um problema. E eu já tive um outro problema também com o Mercado Livre. E o Mercado Livre foi excelente, espetacular o processo que eles têm quando algo não dá certo. Assim, eles conseguiram construir um modelo de negócio que é muito robusto, é muito forte e é difícil de ser imitado, né? Tanto que você tem outros e não tem essa eficiência que o Mercado Livre tem. Então, isso é muito importante. Um outro ponto que eu queria colocar para você, assim, o que você tocou, Andréia, assim, a parte mais crítica disso tudo realmente é a logística, tá? Vocês podem avaliar logística e pós-venda, a logística e pós-venda seria o problema que essas vendas online têm. Eu não vejo, eu vejo fusão, um monte de marketing, mas o problema em si que todo mundo passa, que todo mundo reclama, que você entra no site aí de Reclama Aqui, é o que mais tem, é logística e pós-venda. E não vejo melhora, entendeu? A venda está crescendo, a pandemia deu esse boom em venda pela internet, e não se vê melhora nessa situação, entendeu? Andréia, eu estou adorando os seus comentários, acho que eles são muito pertinentes, mas aí, de novo, eu tento trazer para que a gente pense no backstage, tá? Já vou deixar você falar, tá, Meli? Isso é muito importante refletir. Eu, às vezes, uso uns exemplos que são exemplos meus, de trabalhos meus, tá? Não é soberbo, não é nada, é porque onde eu tenho mais propriedade para falar do que, às vezes, falar de uma outra empresa, que eu vou ter que supor, que eu vou ter que imaginar. Eu estava desenvolvendo um projeto de lançamento de uma franquia de cursos pré-vestibulares e de formação para militar, tá? Para concurso militar. E aí, essa escola, com a pandemia, começou a ter a carteira deles de alunos, baixou para, sei lá, 300 alunos apenas. E aí o dono queria fazer uma expansão, e ele queria atingir 100 polos no começo do ano, né? A gente começou a fazer essa tratativa em agosto. E dentro desses 100 polos, com o objetivo, o que dava para fazer, né, considerando uma média de coisas, nós íamos ter aí, sei lá, 3 mil, acho que era em torno de 4 mil alunos, eu não lembro muito bem, 5 mil alunos, em torno de 5 mil alunos. Então, a gente sai de uma escola que tem 300 alunos apenas, passa para ter um complexo de escolas com 5 mil alunos. Pois bem, aí eu fui extremamente contra fazer esse tipo de expansão e expandir para 2 formatos de franquia, que eu também fui contra. Falei, ó, se a gente for para está muito bom, e para mim a gente começa só com 5 unidades agora, e depois que a gente adquirir experiência e tal, no segundo ano, a gente monta outra, a gente usa esse primeiro ano para fechar contratos e tal, mas com a expectativa de abrir só no segundo ano depois do lançamento. E eu estava sendo sempre voto vencido. Aí teve um momento que eu falei assim, vem cá, deixa eu ver aí seu relatório de reclamações dos seus alunos. Ah, mas a gente não tem esse registro. Eu falei, isso já é um grande problema. Porque, assim, você não tem nenhum histórico e eu não sei qual é a sua inteligência, seu conhecimento
para tratar, para fazer o pós-venda, para tratar reclamação, para tratar problemas. Eu não sei, você não tem esse histórico. Então, vamos partir de uma ideia que a gente está partindo do zero. Se hoje eu tenho 300, vamos supor que eu tenha 30 reclamações no mês, vamos colocar uma por dia, né? E a gente não tem registro. Quando a gente passa a ter 5.000 alunos de todos os lugares, quer dizer que a gente vai ter 5.000 reclamações por dia. Né? Ou 500, vamos colocar aí 10%. Imaginem como que muda a minha dinâmica para fazer atendimento e deixar aquele público satisfeito. Mas muda de uma maneira tão gigantesca que não é sensato fazer essa expansão tão grande. Então, mesmo essas empresas que são muito grandes, Magazine Luiza, né, que estão em franca expansão, Via Varejo, Casa Bahia, né, através lá da Via, o Ponto, agora é Ponto, né, e tal, eles estão em segmentos que estão em crescimento muito acelerado, em crescimento exponencial, em crescimento que é acima de 2 dígitos. A gente tem segmentos aí que cresce 1% ao ano, cresce 0,5%, fecha negativo. E aí a gente vai para um outro segmento que cresce 2 dígitos. É muito complexo você se planejar de forma adequada a atender isso. Mas, em contrapartida, se você não for, é aquela ideia, né? Se você não for, outro irá se arriscar no seu lugar. E aí as empresas fazem a famosa trade-off, né? Elas vão, mas não conseguem fazer o ajuste adequado para o pós-vendas, para essa complexidade logística e tal. Então, por isso, a gente começa a ter esses problemas que você acabou de relatar. Vocês conseguem entender como que é complexo quando você está num segmento que está em franca expansão e tal? Como é que você faz para administrar isso? É mais ou menos essa preocupação. O Meili, pode falar. Meili está aí? Oi. É porque quando você estava abordando sobre o assunto da questão de ter a loja física e a loja digital, né? Eles abriram frente justamente por causa disso, para justamente unir essas frentes, transformá-las em físicas, digitais e físicas e uni-las, porque isso dá uma vantagem competitiva para eles, porque eles vão ter tecnologia e digitalização, uma coisa que eles não tinham antes. E esse é um exemplo também, porque eu estive na Casas Bahia há pouco tempo atrás agora. E quando eu cheguei lá, o preço da Casas Bahia era 1. Só que antes de ir para lá, eu saí de casa com um preço. Quando eu chego lá, eu falo assim, mas eu posso retirar o item na loja, né? Então, eu vou comprar pelo site. Por que eu vou pagar? E era uma coisa assim, R$150 mais caro, Bruno. Era uma coisa absurda. Você quer economizar R$150, né? Aí você fala, não, pô, olha, e fui super mal atendida lá dentro, tá? Por causa disso. Porque eles não souberam lidar. Eu não sei há quanto tempo isso aconteceu, mas essas empresas... Eu sei... então foi recente, né? Enfim, não sei o que houve. Algum erro no processo de treinamento da equipe comercial, tá? Mas o que acontece? Não é porque o vendedor não ganha comissão. Aí por isso sim, eu acho que quer matar o pessoal da loja, é você comprar pela internet e ir lá buscar. Eu sempre conheço gente que trabalha nessa situação e fica para morrer com essa situação. O problema era esse mesmo. Então, gente... Mas, professor, a Casa Bahia, a loja virtual e a loja física, pelo que eu sei, levam o mesmo nome, mas não são do mesmo grupo, né? Não, são do mesmo grupo. Pode retirar. São do mesmo grupo. Você pode retirar comprando lá. Deixa eu só fazer um adendo para vocês. Deixa eu só fazer um adendo e depois vou deixar a Carla falar. Vou fazer um adendo rápido, né? Porque a gente está estourando o horário. Houve uma mudança, tá? Eu não sei tal. Eu vou até checar isso. Mas os vendedores da loja física, eles já estão ganhando comissão pelas lojas, pelas vendas virtuais. Então, pelo menos aqui no Rio, isso já acontece. Eu tenho essa experiência porque eu fiz alguns testes, né, em relação ao Marketplace. Eu estava estruturando o Marketplace, eu fui em Casa Bahia aqui em Nova Iguaçu, fui em Casa Bahia lá no centro do Rio e tal, e procurando, né, utensílios e algumas coisas lá, eletrodomésticos, e nos 2 lugares, outras pessoas também fizeram esse teste. O vendedor foi e me indicou. Eu falei, cara, tá caro, poxa, mas eu tinha visto no site estava mais barato. Usei esse discurso. Não.
chega aqui, vamos aqui, vamos olhar. Isso aqui em Nova Iguaçu. Aí eu fui e perguntei, então eu posso comprar e tal? Pode, mas aí você não vai ficar sem comissão? Não, não, aqui eu lanço meu código e tal, a comissão vem para mim, pá. É um pouquinho diferente, não é a mesma coisa. Comigo também. Mas a comissão vem para mim. E uma outra loja da Casa Bahia, lá no centro do Rio, na hora que eu cheguei lá na loja, que eu vi o item e tal, que não sei o que lá, ele imediatamente falou, por aqui, meu amigo, está um pouquinho mais caro. Deixa eu olhar aqui no site para ver como é que está essa diferença de valor e tal, que eu vou colocar o seu pedido no site. Você consegue retirar aqui, se você for comprar e tal? Eu falei, consigo sim, tem desconto? Pô, é bem melhor e tal, deixa eu ver aqui. Aí ele que me deu a opção do site, entendeu? Então, assim, talvez não esteja horizontal, talvez algumas franquias, né, algumas lojas não estejam Mas olha só o absurdo, com essa comissão. Bruno, é que eu podia retirar o produto lá. Eu podia ter comprado aqui na minha casa e ter ido lá retirar, porque essa era uma opção da plataforma, né? Era uma opção. Então, o que eu fiz? Eu ia comprar aqui, quando eu cheguei lá, que eu vi que era R$150 mais caro, eu argumentei com o vendedor, claro, né? Para saber como é que faria. Só que ele começou a atender com má vontade, e aí eu comprei eu mesmo, no meu celular, na frente dele, comprei e falei, agora eu quero retirar a televisão, porque eu quero levá-la hoje. Você sabe o que aconteceu? Ele vendeu a televisão que eu tinha comprado para outra pessoa que chegou depois de mim. Ela comprou e não foi na internet, levou o produto e ficou um produto quebrado. E ele vendeu a televisão. Acho que caiu a Meili. É drástico isso, né? É tenso. Se eu fosse gerente dessa loja, mandar meia dúzia embora. Acho que a Meili caiu. Carla, quer falar? A gente acabou estourando já o horário. Então, rapidinho. Esse problema de logística e de pós-venda, né? Que a Andréia estava falando, o que acontece? Quando essas lojas, esses grandes magazines, eles têm muitos parceiros dentro do site deles. Os parceiros que colocam os produtos para venderem ali e eles... o leque de produtos do Magalu, das Americanas, é imenso. São milhões de produtos ali dentro, de vários parceiros diferentes. O que acontece é o seguinte, quando vai comprar, o melhor é comprar por vendido e entregue pelo Magalu, vendido e entregue pelas Americanas, porque tem as transportadoras. Então, essa instrução que a pessoa que faz a venda, né? É essa instrução que eu dou para o meu cliente. Olha, normalmente o preço é melhor do vendido e entregue pelo Magalu, ou pelo Americanas, ou pelas Casas Bahia, do que vendido no site, mas entregue pelo parceiro tal. Porque eles não têm a transportadora. Exatamente. O pós-venda, não é nem de pós-venda também, que eu ia falar, prazo de entrega. O prazo de entrega é muito menor. É diferente. Tem produtos que eu vendo, eu sei o que eu escolho para o cliente. Tem produtos que eu vendo que daí a 2 horas o cliente vai lá na loja e tira, entendeu? Então, é isso que é o diferencial de você comprar direto na internet, ou você comprar direto na loja, ou você comprar direto com uma pessoa que está ali e ela trabalha com aquilo, né? Então, sabe todas as vantagens que o cliente pode ter. O marketplace ele tem essa questão, né, da responsabilidade, né? E isso pega realmente, mas só que assim, o comprador, né? Eu vou responsabilizar o marketplace, né? É a Magalu, é o Ponto Frio, enfim. Gente, adorei o papo hoje com vocês, tá? Muito obrigado, foi bacana demais. Na próxima aula a gente continua, tem mais duas questões. Na próxima aula eu vou deixar material, se vocês já quiserem ir pesquisando aí, a gente vai falar sobre ciclo de vida de produto e eu não sei se vai dar tempo da gente já entrar na parte de inovação. Aí, inovação, eu quero dedicar um bom tempo com vocês. A gente vai falar de processo criativo, de várias questões assim. Pode falar.
Vai falar sobre o quê? Picotou aqui, por favor. Ciclo de vida do produto. Ah, tá, obrigado. De vida, tá? E é provável, aí eu não tenho certeza, se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, ecossistema de inovação, o processo criativo, difusão, enfim, são exemplos bem bacanas, assim, e tem muito a calhar com a nosso momento, tá? Queria que vocês analisassem também aí no artigo, isso que a Carla falou, que eu acabei não comentando, essa ideia de parcerias com startups. Startups hoje têm solução para tudo, tudo. Uma empresa grande consegue resolver a sua vida através das soluções que essas startups têm, tá? E a Via Varejo tá executando isso muito bem, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Obrigada. Pode falar, Michel. Eu não sei se o senhor falou quanto à pontuação do trabalho de hoje, todo mundo ganhou, né? Todos os grupos. Então, aí como é que eu estou fazendo? A única coisa que, para mim, é ruim, Michele, é a falta de respeito, tá? A única coisa que eu não tolero, assim. Então, se alguém do grupo e tal demonstrar que não leu bulufas, não sabe do que está falando, aí eu me sinto desrespeitado. É a única forma, assim, que não vai ter ponto, não vai somar. Mas a participação é basicamente essa. Eu só preciso que vocês interpretem as coisas. Eu só preciso que vocês olhem os bastidores e vocês consigam enxergar os elementos daquilo que a gente está estudando na prática empresarial. É basicamente esse link. E eu vou estar aqui para ir fazendo essas pontuações. E aí vocês trouxeram hoje fatos do dia a dia e a gente está aqui discutindo o porquê que isso acontece. A Carla acabou de dar uma aula. Muito obrigado. Né? A Emeli deu uma aula sobre atendimento. Muito obrigado. Essa é a ideia. Tá bom? Então, os grupos que participaram hoje estão bem na fita. Mas todos vão participar, tá? Todos vão participar. Ok. Professor. Obrigada, senhor, professor. Pelo menos eu sei que eu estou indo no caminho certo. Tá sim. Aê, Carlinha, arrasando. Obrigada. Oi, professor. Ele falou que não Carlinha sabia fazer Vera. estratégia de marketing, Carlinha. Disse que não sabia Oi? fazer estratégia. E você disse que não sabia estratégia, hein? Pois é, né? Pois é, modéstia, Berg, modesta. Modéstia demais. Carlinha é modesta. Ai, tá bom. Carlinha é fera. Ó, deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês. Eu adoro dar aula. Eu adoro trocar ideias, enfim, de empresas, essas coisas. Então, assim, às vezes está com alguma dúvida, está com algum projeto novo, quer trocar ideia, gente? Pô, vocês podem me chamar à vontade, que isso, para mim, eu gosto muito e me enriquece como professor, como pessoa que vai estar aqui para trazer causos para vocês. Então, sempre que tiver alguma necessidade, aparecer algum desafio na área de marketing, alguma coisa assim, quiserem compartilhar aqui comigo para a gente trocar ideia, não vou dizer que eu vou dar o caminho para vocês, mas, de repente, né, duas cabeças podem ajudar em alguma reflexão, podem se sentir à vontade, tá? A Adriana levantou a mão. Não. Pode falar, Adriana. Professor, a pergunta 2 e a 3 pode falar na próxima aula ou vai pular o assunto? Fica na próxima aula, mas é importante, a gente tem que fazer essa discussão, tá? Nós temos que fazer essa discussão. Tá. Na próxima aula a gente E uma continua. pergunta, o senhor está com o nome dos grupos, é isso? Isso, eu recebi a planilha já preenchida, né? Aliás, até um apelo, se de repente tiver alguém que não entrou nos grupos, enfim, tem um link da planilha que foi para a Paola, aí é só selecionar lá, tá uma lista suspensa, né? É só selecionar lá, a planilha está online, então no momento que vocês colocam lá o nome de vocês, eu já recebo aqui. Então tem um grupo, eu vou só depois procurar aqui qual o grupo que está, a Carla, né? A Carla... Romero, Meili, Michele, Thaís e André. Beleza. Tá bom? Obrigada, professor. Eu que agradeço, gente. Muito boa noite, tá? Boa noite, professor. Obrigado. Obrigada, professor. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, professor. Boa noite, professor. Eu que agradeço, gente.